Fala pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar aqui questões agora sobre radioatividade, que são pertinentes aí à primeira aula do capítulo 5. Então a gente está inaugurando aí o capítulo 5 e a gente vai falar, como a gente só vai falar sobre radioatividade, né? Eu vou dividir esse tema aí em várias partes para a gente observar ele com bastante cuidado e entender tudo que a gente precisa entender para saber fazer questões sobre esse tema. Tudo bem? Então, para começar, a gente vai entender um pouquinho do que vem a ser processos de fusão e fissão. Depois, a gente vai compreender as partículas radioativas, quais são elas e como utilizá-las. E aí a gente vai ver o poder de penetração de cada uma. Depois a gente vai observar o que são transmutações naturais e artificiais. Então, quando a gente fala de radioatividade, a gente está falando de uma transformação que é espontânea, onde eu tenho um núcleo sendo transformado em outro. E essa transformação aí, quando ela é espontânea, ela acontece a partir de emissões. Daqui a pouco eu te explico o que é uma emissão. Mas a ideia é que essa emissão, ela gere novas partículas e, consequentemente, um novo núcleo, tá? Então, a ideia aqui é transformar um núcleo em outro. E quando eu falo em núcleo, eu falo em prótons. Então, se eu transformo um núcleo em outro, automaticamente eu estou transformando um elemento químico em outro elemento químico. Vamos pegar um exemplo aqui, exemplo do urânio 238. Uma vez que ele emite, e isso é uma emissão, tá? Eu tenho aqui um núcleo, está emitindo, tem uma setinha onde ele libera coisas. Nesse caso, ele pode liberar aí, né, partículas alfa, nêutron, prótons, partículas beta, ou ainda uma onda eletromagnética chamada gama. Vamos pegar o exemplo aqui agora de modo prático do urânio. Eu sei que a massa dele é 238, o número de prótons dele é 92, e aí eu já deixo clara uma coisa aqui a respeito da radioatividade. Sempre a massa vai estar colocada em cima, por definição, tá? Então, para radioatividade, a massa vai estar sempre em cima. E o número atômico, ou o exercício fornece para você, ou você encontra na tabela periódica, porque a massa ela varia, mas o número atômico não. Suponha que esse elemento aí, ele liberou uma partícula alfa. Consequentemente, ele forma aí um elemento diferente, que a gente vai chamar aí de tório. Então, a transformação de um núcleo em outro, ou a transformação de um elemento químico em outro, é o que a gente chama aí de radioatividade, com liberação, com emissão de partículas radioativas e formação de novos produtos. Agora, o que são as partículas radioativas? Bom, quando a gente fala de partícula radioativa, a gente fala das três principais, a gente fala, na verdade, disso aqui que está sendo liberado, tá? É tipo arrancar um pedaço do núcleo mesmo e jogar fora, entre aspas, emitir, né? E as mais famosas aí, as que mais aparecem, são alfa, beta e gama. Lembrando que gama não é uma partícula, ele é uma onda eletromagnética, ok? Então, importante saber que gama é uma onda e os outros dois são partículas. O que você tem que saber a respeito deles? Primeiro, os símbolos de cada um e depois o número de massa e o número de prótons que cada um deles carrega. O alfa, ele tem uma massa 4 e o número de prótons 2. O beta, ele tem uma massa 0 e número de prótons menos 1. E o gama, ele é 0, 0. Repara que existe essa coisa do poder de penetração e uma coisa que tem que fazer sentido na sua cabeça é o seguinte. Dentre os três, né, observados até então, aquele que tem o maior poder de penetração acaba sendo o gama. Por quê? Repara só. Ele é o mais leve, ele é o que tem menos carga e menos massa, então ele transpassa lugares de modo mais fácil e prático do que um alfa, que é mais pesado do que ele. E por ser mais pesado é maior, tá? Então, quanto menor for a partícula, maior é o poder de penetração dela. Então, o gama penetra mais, depois o beta e o último é o alfa. Agora, o que é uma transmutação? Pessoal, sempre quando eu falar daqui para frente em radioatividade de transmutação, pense aí em transformação, tá? Então, transmutar é a mesma coisa que transformar. E essa transmutação ou transformação, ela pode acontecer de duas maneiras. Ou eu estou fazendo uma transmutação natural,
ou eu estou fazendo uma transmutação artificial. Não sei se você já ouviu dizer, mas existem alguns elementos químicos que eles são aí formados em laboratório. E como é que essa formação em laboratório ela pode acontecer? Através de uma transmutação artificial. No caso da transmutação natural, o que vai acontecer são emissões. É como se aquele núcleo espontaneamente liberasse partículas, e isso a gente vai representar como liberação após a seta da reação. No caso de uma transmutação artificial, eu tenho um núcleo paradinho e eu bombardeio, dou um tiro nesse núcleo com partículas radioativas. E ele acaba se destruindo e formando novos componentes. Então, a transmutação artificial ela acontece através do bombardeamento. E aí, o bombardeamento é quando eu tenho minhas partículas antes da seta da reação. Tudo bem até aqui? Então, vamos tocar nossa vida. Bom, existe uma forma geral da transmutação, lembrando que massa é sempre em cima, número de prótons vai ser embaixo. E aí a gente vai ter o seguinte, a forma geral, ela vai dizer o quê? Se eu tenho esse elemento se transformando em outro, isso significa que as massas, todas elas de um lado, têm que ser iguais a todas as massas do outro lado. Assim como todos os números atômicos de um lado têm que ser iguais a todos os números atômicos do outro. A gente meio que vai considerar essa seta como um sinal de igual. Então, A igual a C, porque só tem A e C. Se tivesse mais, eu somaria e igualaria. A gente vai fazer um exemplo. E o Z é igual ao B. Agora, vamos aplicar isso daí num exemplo. Tipo, eu tenho polônio de massa 216 e número atômico 84. E aí eu emito uma partícula alfa, que eu já sei, tenho que saber que ela é 4 e 2. Isso vai gerar para mim um elemento novo, que eu vou chamar de X, porque eu não sei quem ele é ainda, de massa A e número atômico Z. Como é que eu faço para descobrir A e Z? Cara, muito simples. Em cima são as massas, embaixo são os prótons. Eu pego todas as massas e somo e igualo, tanto de um lado quanto do outro. Então eu vou ficar com 216, tem mais massa nenhuma, igual 4 mais A. A vai ser 212. Para saber o de baixo, é 84 igual a 2 mais Z. Então Z igual a 82. Então olha que tranquilo, né? A gente soma todo mundo de um lado, iguala e soma todo mundo do outro. Nesse caso, eu estou vendo aí que o meu elemento é o X202,82. Vou na tabela periódica, procuro qual número atômico é esse e eu vejo que o elemento é o chumbo. Tranquilo? Então, gente, façam aí a questão número 2 da página 26 e na próxima aula a gente se encontra e tragam as dúvidas na central. Um beijo, galera. Abraço.